Fala rapaziada, tudo bem com vocês aqui? Videozinho para vocês falando sobre os resultados da primeira rodada do Brasileirão, da Libertadores, da Champions League. Também vamos falar sobre NBA Playoffs, né? Mas enfim, sem muita enrolação, vamos começar aqui, né? Tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, alguns times começaram bem, né? Como por exemplo o Fluminense meteu 3-0 no América com autoridade, né? Também o Palmeiras, que sofreu um pouquinho ali para poder vencer, mas no final acabou vencendo por 2-1 o Cuiabá, né? Também o Vasco, né, que começou muito bem. Muita gente não botava muita fé que o Vasco ia vencer do Galo, né, ainda mais fora de casa. Mas eu me dei bem, ó, coloquei Gabriel Peck no Cartola de capitão, filho. Me dei bem no Cartola. E também o Vasco também se deu muito bem com essa bela estreia aí, né? Fez os 2 gols no começo, conseguiu segurar o Galo até o final. E enfim, também tivemos a estreia de São Paulo, um Campeonato Brasileiro que perdeu o Botafogo fora de casa, né? Enfim, muitos São Paulinos, né, que eu vejo os vídeos do Barolo, né, do velho fanático, do Gugu São Paulino, enfim, muitos deles até viram uma evolução, assim, tipo, o São Paulo até conseguiu criar algumas jogadas, né? O Lucas Perry lá fez algumas boas defesas, mas, enfim, não conseguiu é, executar tão bem, tanto é que acabou só fazendo gol, mas muitos falavam que merecia um empate, 1-1 ou 2-2, né? Mas enfim, no final das contas acabou perdendo. E muita gente reclamou muitos São Paulinos, né, reclamaram do Alan Franco, né, que o gol da virada não, né, não foi de virada que o Botafogo ganhou. O segundo gol do Botafogo foi em cima do Alan Franco, né, que o Cuesta subiu lá e o Alan Franco, né, reclamaram que é zagueiro de 1,60 m e é muito baixo, né, parece um anão. Enfim, né, o São Paulo saiu derrotado. E daí também começou a Série B, né? Tivemos campeonatos aí pela Europa, logo logo vamos falar da Champions League, né? Tivemos a reta final aí dos estaduais, né? Que alguns ainda não acabaram, né? Os principais aí, o Gaúcho, o Mineiro, o Paulista e o Carioca já acabaram, mas tem outros pelo Brasil que ainda não acabaram, né? Tivemos o desfecho aqui deles. Mas aqui no domingo também tivemos mais Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu bem o Curitiba, né? Não foi com o Sampaoli, foi com o interino, né? Ainda, agora não vou me lembrar o nome, perdão, né? Mas enfim, fez sua obrigação, venceu em casa o Curitiba por 3-0. Né? O Corinthians venceu o Cruzeiro. Acho que foi um jogo tipo assim bem pegado, né? Pelo menos eu não vi o jogo, mas falaram que o Cruzeiro fez jogo duro, né? O Corinthians, né? Na hora que eu tô gravando agora, é quinta-feira, dia 20, né? Às 5h30 aqui que eu tô gravando, 5h34, o Corinthians anunciou que retirou o Lázaro de cargo de técnico, né? Acho que ele vai virar assistente técnico agora. E o Cuca vai assumir agora o time do Corinthians, né? Vamos ver no que vai dar, né? Mas enfim, o Corinthians acabou vencendo no final das contas. E o Grêmio poderia ter vencido por mais, né? O Suárez, né? O Luizito foi bater o pênalti, acabou isolando, né? O Grêmio venceu o Santos lá em Caxias do Sul. Se eu não me engano, foi no estádio do Juventude, né? Enfim, não vou me lembrar agora, acho que sim. Tivemos mais Série B, mais campeonatos europeus, Brasileirão Feminino também, esqueci de falar. Brasileirão Feminino A2, né? Série B do Brasileirão Feminino. E falando em Brasileirão Feminino, domingo, né, dia 23 de abril, né, domingo, eu vou estar lá na Arena Fonte Luminosa transmitindo o jogo de Ferroviária e Ceará, se não me engano, Ferroviária e Ceará pelo Brasileirão Feminino no Toque de Bola Cast, né, como eu sempre deixo o link aí do canal aí na descrição, né. Se vocês quiserem ir lá acompanhar,
né? Depois ainda vai ter o bate-papo, né? Vai ter o jogo e o bate-papo no domingo. Então, se vocês quiserem lá acompanhar, vou deixar o link do canal na descrição. Você vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação, né, de quando a transmissão começar. E é isso. Vamos lá, se quiser acompanhar a gente, tamo junto sempre, será bem-vindo, beleza? E estaduais, vamos ver. Segunda-feira, não tivemos nada de tão relevante, não tivemos Brasileiro Feminino. Olha lá, o derby, esqueci, cara. Tivemos o derby no Brasileirão Feminino, derby paulista. E o Corinthians superou o Palmeiras por 3-2, né? O Corinthians que é uma potência do futebol feminino. Acho que desde os primórdios aí, o Corinthians sempre no topo do futebol feminino. E o Palmeiras vem num projeto jovem, né? Se não me engano, começou em 2019, né? Por aí. Mas enfim, já conquistou uma Libertadores feminina, né? Palmeiras vem investindo pesado aí recentemente no futebol feminino e vai dando certo, né? Mesmo que perdeu o derby pro Corinthians, ainda tá bem ali na tabela do Brasileirão feminino. E o Corinthians é o líder, né? Se não me engano, o Corinthians é o líder do Brasileirão feminino nesse momento. Tivemos também Grêmio e Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 no Brasileirão Feminino. Tivemos Brasileirão Feminino Série B, com Botafogo vencendo por 1-0 São José. Paulista Sub-20, Sul-Americano Sub-17. E terça-feira começou a segunda rodada da Libertadores, certo? O Internacional venceu ali com um gol do alemão na Bacia das Almas ali no finalzinho. Venceu o Metropolitanos da Venezuela. Fluminense venceu por 1-0 The Strongest, né? Muita gente achou que poderia ter sido mais, e é verdade, o Fluminense dominou o jogo como sempre faz, como o Diniz gosta, né? Teve a posse de bola, né? Criou várias chances, mas no fim só venceu por 1-0, né? Com o gol do Nino de cabeça. Tivemos a virada do Boca em La Bombonera por 2-1 em cima do Deportivo Pereira. Tivemos o duelo dos Atléticos, o Paranaense levou a melhor, né, fez 2-0, o Galo diminuiu, mas não conseguiu empatar ou virar o jogo e acabou 2-1 para o Paranaense no duelo dos Atléticos. Tivemos Olímpia e Patronato, Olímpia venceu por 1-0 e Del Valle e Liverpool do Uruguai, onde Del Valle venceu por 2-0 no Equador. Tivemos Sul-Americana também, Bragantino meteu uma senhora goleada de 5-0 no Oriente Petroleiro. O News Old Boys, né, aqui ó, grupo do Santos, e News Old Boys venceu por 3-0 o Blooming, né, da Bolívia, se não me engano. E o Estudiantes meteu outra goleada para cima do Taquari por 4-0. Tivemos também Palestino 1-0 em cima do Estudiantes de Mérida. São Paulo 2-0 no Puerto Cabello, né, que depois desse jogo houve a demissão do Rogério Ceni, né, e acho que já está fechado, né, que o Dorival vai ser o novo técnico do São Paulo. Mas enfim, muito estranho, né? Vi também os São Paulinos falando sobre. Porque, cara, se era pra mandar embora, se não confiava no técnico, por que não mandou antes, sabe? Tipo, na eliminação do Paulista. Porque, cara, mandar agora, sim, o Dorival vai pegar um time que já tá no meio do Campeonato Brasileiro, já tem o segundo jogo da Copa do Brasil, que não foi bem no primeiro jogo, né? Decepcionou aí, fez 0-0 no Morumbi. Enfim, poderia ter mandado embora antes, né? E isso mostra a falta de planejamento aí do diretor de São Paulo, né? Que, enfim, contratou jogadores que o Rogério queria, contratou aquele David lá que muitos São Paulinos não gostam muito dele, né? Enfim, não foi só ele, mas ele, o pessoal pega muito no pé. E, enfim, demitiu ele e agora o Dorival vai ter que arrumar ali a casinha com as peças que tem, né? Vamos ver como é que vai ser. Santa Fé ganhou por 2-1 do Gimnasia La Plata e terça-feira de Sul-Americana foi isso. Temos Champions League, olha aí. Champions League. O Napoli empatou com 1-1. Empatou em 1-1 com o Milan no estádio Diego Armando Maradona e deu adeus à Champions League, né? Enfim, tá torcendo pro Napoli, né? Tá fazendo uma campanha muito, muito legal, né? Tá torcendo por eles, mas infelizmente a camisa do Milan pesou e acabou sendo eliminado aí por 2-1 no agregado, né? O Milan venceu por 1-0 o primeiro jogo.
e Real Madrid e Chelsea, né? Eu fiz a transmissão desse jogo pelo Toque de Bola Cast, né, na terça-feira. Sempre lembrando, vou deixar o link aqui para vocês irem lá se vocês quiserem acompanhar a gente. Né? E o Real Madrid venceu por 2-0, não venceu tipo com autoridade assim, mas o Chelsea criou chances, mas não soube aproveitar, né? Teve uma chance ali com o Cucurella, se eu não me engano, que tava na cara do gol, tava completamente livre e ele chutou em cima do Courtois, né? Enfim, o Courtois fez uma bela defesa, mas ele chutou mal, né? Chutou meio que em cima dele e o Courtois salvou o Real Madrid, que veio para cima e na habilidade de Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Rodrigo meteu os 2 gols. Né? Na habilidade dos seus 2 pontas, acabou se sobressaindo e venceu por 2-0, certo? Olha aí o clássico saudita, o Al Hilal venceu por 2-0 o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, foi derrotado aí no clássico saudita, no Sauditão. E quarta-feira tivemos mais Libertadores, né? Hoje, quinta, teremos mais Libertadores também, mas vamos falar da quarta-feira primeiro. Tivemos Nacional do Uruguai vencendo por 2-1 o Independiente Medellín. River Plate venceu por 4-2 o Sport Cristal na Argentina. Flamengo na estreia de Jorge Sampaoli venceu por 2-0 o Newblense. Né? Enfim, não vi o jogo, tava vendo o jogo do Corinthians, né? Mas falaram que foi uma boa estreia, né? Enfim, ele também deu sorte de estrear nesse jogo, né? Que era um jogo bem fácil. Enfim, a equipe do Newblense, com todo respeito, não é uma equipe que não chega nem perto do Flamengo, né, em questão de investimento, essas coisas. Um jogador do Flamengo deve pagar o ano inteiro de salário de todo o elenco do Newblense, né? Mas, enfim, jogou bem, sabe? Criou. Fui lá, o Pedro meteu o golzinho dele. E é isso, cara. Teve surpresas com o Marinho e o Vidal no time titular, né? Mas enfim, são caras de confiança de São Paulo, né? Tanto o Vidal na seleção chilena quanto o Marinho no Santos, né? Jogaram com o Sampaoli e são caras de confiança dele que ele botou para jogar e no final deu certo. O Marinho jogou bem, o Vidal conseguiu segurar as pontas ali no meio-campo, junto com o Thiago Maia e enfim, no final deu tudo certo, né? Pro São Paulo e pro Flamengo. Tivemos Corinthians e Argentino Júnior, né? Depois desse jogo, né? Hoje o Corinthians anunciou que o Fernando Lázaro não ia mais ser técnico e anunciou o Cuca, né? Mas enfim, realmente foi um jogo bem feio, cara. Um jogo bem feio do Corinthians, não conseguiu criar nada. O Argentino Júnior dominou o jogo inteiro, né? E poderia ter feito mais, não, não só 1-0, poderia ter feito mais gols, porque o Corinthians não dava perigo, né? Igual no jogo contra o Remo, né? Teve a vitória contra o Cruzeiro, mas enfim, o Cruzeiro não tá num bom momento, né? Mas tanto o jogo contra o Remo quanto esse jogo, o Corinthians não ofereceu quase nenhum perigo pro Argentinos Júnior e quando chegava desperdiçava todas as oportunidades, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o Corinthians com o Cuca, né? Agora, Colo-Colo venceu por 1-0 o Monagas no Chile e Barcelona de Guayaquil venceu por 2-1 o Bolívar no Equador, certo? Temos Sul-Americana também ontem. Guarani do Paraguai venceu por 2-1 o Danúbio, né? E Defensa e Justiça venceu por 2-1 o América Mineiro, que começou bem, né, o Sul-Americana, mas agora já perdeu na segunda rodada o América, né? Enfim, triste situação aí do Mecão. LDU goleou o Magallanes por 4-0 e a desfecho aí da Liga dos Campeões, né, para ver quem ia para semifinal. No final das contas, as semifinais são City e Real Madrid. O City venceu por 3-0 o primeiro jogo e no segundo jogo foi empate de 1-1. Portanto, o City passa e vai pegar o Real Madrid na semi. E teremos o Derby de la Madonina no outro lado, né, na outra semifinal. Porque a Inter venceu de 2-0 o primeiro jogo e no jogo de volta lá em Milão foi empate de 3-3, um jogaço, né? Eu vi esse jogo. Enfim, a Inter de Milão, digamos que pra mim é o meu time favorito, assim, não só da Itália, mas da Europa, né? Porque eu gosto muito
Adriano Imperador e tal. E, enfim, é um time que eu tenho muito carinho, né? O time que eu mais gosto na Europa. Eu não torço e tal, mas eu gosto. É o time que eu mais simpatizo na Europa, talvez seja a Inter de Milão. E eu também gosto do Milan, né? Tanto é que a minha foto aí do canal é o Maldini, um dos jogadores que eu mais gosto aí também do futebol. Mas eu gosto mais da Inter, né? Então por isso que agora que o Napoli saiu, eu tô torcendo pra Inter ganhar, né? Eu sei que é muito improvável, enfim, o City, o Real, ou até o Milan, né? Acho que jogam mais bola que a Inter, mas a Inter é um time encardido, é um time chato, entendeu? É um time muito físico, sabe? É um time que briga muito, que é muito raçudo e é difícil de enfrentar, cara. Esse derby della Madonnina vai ser um negócio gigantesco. Vão ser dois jogos em Milão. Vai parar não só a cidade, não só a Itália, como o mundo do futebol, certo? E enfim, Manchester City Real também, outra semifinal gigantesca, né? Reedição do ano passado, onde o Real venceu com aquela entrada milagrosa do Raio Rodrigo, né? Mas enfim, o City hoje vem mordido, vem forte e não quer deixar essa oportunidade aí escapar de novo, certo? Enfim, duas semifinais gigantescas aí da Champions League. Tivemos o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Ceará venceu por 2-1 o Sport. A gente viu cenas lamentáveis lá entre a torcida do Sport e do Ceará, que ficaram jogando cadeira, enfim, vários objetos um no outro. Enfim, isso daí não deve acontecer no futebol. Sabe, futebol é um esporte para se divertir, é entretenimento, entendeu? Não deve ter briga, sabe? O negócio é zoação, é brincadeira, sabe? Zoeira, entendeu? Briga jamais. Futebol é entretenimento, entendeu? É diversão, mas enfim, infelizmente tem pessoas que acabam proporcionando essas cenas lamentáveis aí. Agora, vamos falar, né, dos jogos de hoje, né, quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, é 20 de abril de 2023 e teremos hoje Racing e Alcas, né, os dois times estão no grupo do Flamengo, né, o Alcas que venceu o Flamengo na primeira rodada, só que ainda tava com o VP, né, volta VP, pelo amor de Deus, volta. E o Palmeiras joga em casa, né, no Morumbi, né, em casa, certo? Em São Paulo, contra o Cerro Porteño. E, cara, enfim, o Palmeiras na primeira rodada tinha todo o contexto de que tava poupando para jogar a final do Paulistão e deu certo, né? Graças a Deus, para mim que sou palmeirense, deu certo e ganhou a final do Paulista. Mas agora, né, foco total, força total na Libertadores e eu acredito que ganhe o jogo, né? Tomara que ganhe contra o Cerro Porteño aí para dar uma aliviada aí na Libertadores que não começou bem, certo? Tivemos Atlético Nacional vamos ter Atlético Nacional em Melgar também e Libertad e Aliança Lima, os dois times que estão no grupo dos dois Atléticos, né, do Galo e do Paranaense. Mais sul-americano vamos ter jogo do Santos, o Peixão, lá na Vila Belmiro, Santos e Audax Italiano, Penharol e Milionários, São Lourenço e Fortaleza, certo? Teremos jogo do Fortaleza, só que não em casa, vai ser lá na Argentina. Botafogo e Universidade César Valerro, né, lá no Newton Santos. Emelec e Huracan, Tolima e Tigre, e Universitário e Goiás, certo? Desculpa, deu um... E tá rolando agora a Liga Europa, né? Sporting, Juventus, Sevilla e Manchester United e Santos de Luaz. Santos de Luz. Desculpa, meu francês é uma merda. E Bayer Leverkusen e também Roma e Feyenoord. São aí as quartas de final que estamos tendo agora, né? Aqui só aparece o placar do Sevilla e do Manchester, aqui no GE, né? Vou deixar o link aqui para vocês se quiserem ver. Mostra todos os jogos que vão ter aí. Mas, enfim, o Sevilha aqui é o Real Madrid da Europa League, né? Sempre chega aí longe, sempre papa, né? A Europa League. Se não me engano, é o maior campeão da Europa League, o Sevilha. Enfim, é o Real Madrid da Europa League, aí, o terror da Europa League, o Sevilha.
e vai eliminando o Manchester United, né? Mais uma vez, se eu não me engano, teve uma final de Europa League entre Sevilla e Manchester United que o Sevilla foi campeão. Enfim, vai se criando até uma rivalidade entre os dois times, né? Enfim, Manchester United não tá num bom momento mesmo, né? Tivemos o Campeonato Acreano, Paulista Sub-20. Tivemos não, né? Vamos ter, perdão. E Conference League também estamos tendo, né? Só que não tá aparecendo o placar, né? Tivemos 1h45, Fiorentina e Lech Poznan. E o Lech Poznan, um time da Polônia, aí. Isso é por 3-2 a Fiorentina da Itália. Em que fase que tá a Fiorentina, hein? Rapaz. Enfim, final de semana vamos ter Brasileirão, né? Série B aqui na sexta e aqui. Sábado vamos ter Brasileirão, né? E domingo também. Segunda a gente vai ter? Segunda também teremos. Segunda também teremos Brasileirão. Portanto, sábado, domingo e segunda de Brasileirão aí para você, certo? E também Série B e campeonatos europeus aí, certo? E é isso, agora vamos para a NBA, né? Estamos tendo aí os playoffs e bom, temos as séries aí muitas estão empatadas, outras tá 2-0, né? Enfim, não tem como comentar todos os jogos aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ter 1 hora aí, né? Mas enfim, eu como torço pro Cavaliers, o primeiro jogo do Cavaliers foi em Ohio, né, em Cleveland, e enfim, Jalen Brunson destruiu o Cavaliers por completo. Mas no segundo jogo a defesa do Cavaliers apareceu e anulou o Jalen Brunson e deu espaço pro Garland e pro Mitchell. O Mitchell nem tanto, né? Ele tava mais para as assistências, né? Mas o Garland meteu mais de 30 pontos, enfim, jogou demais. Né? Lakers e Grizzlies, primeiro jogo pegado, né? Vitória do Lakers. E o Ja Morant saiu no final do jogo com uma lesão na mão. E por causa dessa lesão na mão, não jogou o segundo jogo, mas os Grizzlies conseguiram a vitória, mesmo sem o Ja Morant. E o Lakers com o LeBron e com o Anthony Davis, os Grizzlies bravamente foram lá e conseguiram a vitória. Clippers e Suns. O Clippers venceu o primeiro jogo, né? Surpreendentemente, que tá sem o Paul George, né? Mas o Suns foi lá e conseguiu vencer o segundo jogo e empatou, né? Philadelphia Nets. O Philadelphia sobrou nos 2 jogos, enfim, Joel Embiid é um monstro. Foi lá mesmo com o Mikal Bridges jogando bem também pro lado do Nets. O Nets não conseguiu segurar a máquina que é Joel Embiid. E enfim, Tyrese Maxey também como coadjuvante ali jogando muito bem, o Harden também. E enfim, Philadelphia vem forte, tá 2-0 aí em cima dos Nets. Heat Bucks, primeiro jogo surpreendeu, né? Porque o Heat venceu os Bucks. Enfim, com o Jimmy Butler, como ele sempre faz, né? A temporada regular não aparece muito, joga bem, mas sabe, o seu prime é nos playoffs. O cara decide nos playoffs e, enfim, comandou o Heat no primeiro jogo aí para vencer o Bucks. Mas no segundo jogo, mesmo sem o Antetokounmpo, o Bucks foi valente e conseguiu empatar com uma atuação maravilhosa de Drew Holiday e do Brook Lopes. Warriors e Kings, cara, o Kings é um time que eu simpatizo muito e tá vencendo o Warriors, né? Os 2 jogos foram na casa do Kings, que teve melhor campanha que os Warriors. E, cara, o Kings é a sensação da temporada, porque ninguém dava muita coisa pro Kings, né? Inclusive o técnico do Kings foi nomeado Coach of the Year, né? O Mike Brown, se eu não me engano o nome dele. E merecidamente, cara. O que ele fez com esse time do Kings é absurdo. O Kings tá jogando muito basquetebol, certo? E tá vencendo merecidamente o Warriors, né? Vamos ver como é que vai ser os jogos em São Francisco, né? Porque o Warriors fora de casa é um negócio tenebroso, né? Os dados aí da temporada regular dizem isso. Mas em casa, por outro lado, eles jogam muito bem, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô torcendo pro Kings aí
voltar bem aí pros playoffs, que não ia pros playoffs há 17 anos, cara. E voltou assim, já ganhando de 2-0, é um negócio muito, muito absurdo. Né? Enfim, merecido aí o prêmio de Coach of the Year pro técnico do Kings. Hawks e Celtics. Celtics dominando os Hawks, né, na série. Os dois jogos no TD Garden, né, na casa dos Celtics, e eles jogaram muito bem. Né? Anularam o Trae Young e conseguiram 2 vitórias aí sem muitos sustos, né, em cima dos Hawks. E tivemos Timberwolves e Nuggets, né? Nuggets vencendo por 2-0, enfim, dominando completamente os Wolves, não dando espaço pro Karl Anthony Towns, pro Anthony Edwards e pro Rudy Gobert, né? Enfim, garrafão do Timberwolves é uma coisa absurda, mas o Nuggets tem o Nikola Jokic, candidato a MVP, que tá jogando uma bola absurda, entendeu? Tem o Jamal Murray também, jogando demais. Tem o Michael Porter Jr., o Aaron Gordon, também jogando muito bem. E, enfim, cara, Nuggets vem forte, né? E acho que eu falei de todos os confrontos, né? Se não me engano, né? Acho que eu falei de todos. E é isso, rapazes. O vídeo foi esse, né, pra vocês. Me desculpe, demorei de novo pra postar. Falei que não ia demorar, mas eu descumpri a promessa, perdão. Né? Mas enfim, tá foda. Mas é isso. Muito obrigado pra você que tá assistindo aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser, compartilha para mais pessoas que você puder aí. E, enfim, se inscreva, ativa o sininho. E é isso. Tamo junto. Um abraço.